Se você sente que sua casa precisa de proteção, se há medo, inveja, brigas, preocupações ou ataques invisíveis tentando tirar a paz do seu lar, esta oração é para você agora. Antes de começarmos, deixe seu like, inscreva-se no canal e escreva nos comentários os nomes da sua família e de onde você nos acompanha. Assim, oramos juntos e levamos esta oração a mais lares. Agora respire fundo. Deus começa a agir neste momento. Senhor Deus, assim como está escrito no Salmo 91, aquele que habita sob a tua proteção descansa seguro. Hoje, colocamos esta casa debaixo das tuas asas. Nenhum mal se aproxima, nenhuma praga encontra lugar. O medo perde força e a segurança de Deus começa a envolver este lar, porque o Senhor já está entrando em cada ambiente agora. Pai amado, como declara o Salmo 66, nós te louvamos mesmo antes da vitória. O louvor limpa o ambiente espiritual. Onde havia peso, entra leveza. Onde havia tensão, nasce paz. Que esta casa seja cheia da tua presença e que todo espírito contrário seja afastado pela força do teu nome. Senhor, se houve inveja, palavras negativas ou ataques espirituais contra esta família, tudo cai por terra agora. Nenhuma intenção maligna prospera. O Senhor transforma o mal em livramento. E enquanto esta oração toca, algo invisível começa a ser removido deste ambiente silenciosamente. Pai, guarda a mente e o coração de todos que vivem neste lar. Remove ansiedade, medo do futuro e angústia escondida. Que a paz prometida no Salmo 91 ocupe cada pensamento. Onde havia preocupação constante, nasce descanso. Esta casa começa a respirar alívio novamente. Espírito Santo, percorre cada cômodo desta casa, limpa toda a energia pesada, toda lembrança ruim e toda perturbação acumulada. Onde havia opressão, entra luz. Algo novo começa a se instalar aqui. E esta família começa a sentir uma paz que não sentia há tempos. Senhor, guarda esta casa durante a noite. Que não haja medo, pesadelos ou inquietação. Que os anjos do Senhor acampem ao redor deste lar. Enquanto todos descansam, o Senhor continua trabalhando, protegendo e restaurando forças. Pai, quantas vezes o Senhor já livrou esta família sem que percebessem? Hoje declaramos novos livramentos. Situações perigosas não chegarão até aqui. Problemas serão desviados. O Senhor entra antes do mal. E algo que poderia acontecer já está sendo impedido agora. Deus eterno, consagramos este lar completamente a Ti. Cada pessoa, cada sonho e cada necessidade são colocados em Tuas mãos. Que esta casa seja conhecida espiritualmente como lugar de proteção, paz e presença de Deus. Pai, enquanto esta oração continua tocando, sabemos que o Senhor continua agindo. Mesmo quando não percebemos, algo está sendo ajustado no invisível. Uma nova fase começa a se formar. E o que Deus está preparando para esta família ainda será testemunho. Senhor Deus, restaura tudo aquilo que foi abalado dentro desta casa. Relacionamentos, sonhos, forças e esperanças que pareciam enfraquecidas começam a ser renovadas agora. Onde houve desgaste, entra cura. Onde houve desânimo, nasce nova coragem. O Senhor recompõe o que parecia quebrado. Pai, se existe algo oculto causando peso ou confusão neste lar, revela e remove agora. Nada fica escondido diante de Ti. O que causava perturbação perde força neste momento. E enquanto esta oração continua,
Algo que estava preso começa a se soltar silenciosamente. Senhor, abençoa também a vida financeira desta família. Onde houve escassez e preocupação constante, abre portas e caminhos. Assim como no Salmo 66, depois das provas, vem o lugar de abundância. Que não falte sustento, provisão e tranquilidade neste lar. Pai amado, quebra agora ciclos de problemas que se repetem nesta casa. Situações que voltam, dificuldades constantes, lutas que parecem não acabar. Hoje declaramos, este ciclo se encerra. E enquanto esta oração continua, um novo tempo começa a nascer para esta família. Deus eterno, fortalece a fé de quem está ouvindo agora. Mesmo cansados, continuam buscando. Mesmo feridos, continuam acreditando. O Senhor honra a fé sincera, que o coração volte a confiar e esperar por dias melhores. Senhor, interrompe problemas que ainda nem chegaram. Livramentos invisíveis acontecem agora. Situações perigosas são desviadas. Caminhos errados são fechados. O que poderia causar dor não encontrará espaço, porque o Senhor já entrou antes. Pai, traz paz entre todos que vivem neste lar. Onde havia discussões, entra compreensão. Onde havia silêncio pesado, entra diálogo. Que o amor e o respeito voltem a florescer dentro desta família. Senhor, sabemos que esta fase difícil será transformada em testemunho. O que hoje é luta, amanhã será vitória contada com gratidão. Mesmo que ainda não percebam, o Senhor já está organizando respostas e elas estão mais próximas do que imaginam. Deus amado, guarda esta casa todos os dias, na saída e na chegada, no trabalho e no descanso, que nenhum mal encontre acesso, que esta oração funcione como cobertura espiritual constante sobre este lar. Pai, enquanto esta oração segue tocando, sabemos que o Senhor continua trabalhando no invisível. Algo começa a se alinhar. Algo começa a se abrir. E aquilo que parecia distante começa lentamente a se aproximar. Porque Deus já está preparando o próximo mover. Senhor, alivia agora o peso das preocupações que tiram o sono desta família. Pensamentos acelerados e medos constantes encontram descanso em Ti. Que a mente se acalme e o coração volte a confiar, sabendo que o Senhor cuida de cada detalhe. Pai, mesmo quando tudo parece parado, o Senhor continua trabalhando em silêncio. Portas estão sendo preparadas, encontros alinhados, respostas organizadas. E enquanto esta oração continua, algo invisível já começa a se mover em favor desta casa. Senhor, protege também cada familiar, mesmo os que estão distantes. Guarda filhos, pais, irmãos e todos que fazem parte desta história. Que nenhum mal alcance aqueles que estão sob Tua proteção. Pai amado, toca agora as emoções feridas. Cura decepções, traições e dores antigas que ainda machucam em silêncio. O Senhor recompõe o coração cansado. E enquanto esta oração segue, uma nova força começa a nascer dentro de quem escuta. Senhor, abençoa o trabalho e os projetos desta família. Que haja reconhecimento, estabilidade e portas abertas. Que o esforço seja recompensado e que nunca falte dignidade e sustento neste lar. Pai, sabemos que mudanças estão chegando. Situações começam a se transformar, caminhos se reorganizam. Mesmo que ainda não seja visível, algo novo já está a caminho. E essa família em breve perceberá o agir do Senhor. Senhor, enche este lar de luz, afastando qualquer atmosfera pesada. Que quem entrar nesta casa sinta paz,
proteção e acolhimento. Que este ambiente seja sempre um lugar de descanso e renovação. Pai, prepara respostas que vão surpreender esta família. Aquilo que parecia impossível começa a ganhar forma. E enquanto esta oração continua tocando, soluções inesperadas começam a se aproximar. Senhor, agradecemos antes mesmo de ver o milagre completo, porque confiamos que o Senhor já está operando. A gratidão abre caminhos e fortalece a fé para aquilo que ainda está por vir. Pai amado, enquanto esta oração segue em loop neste lar, sabemos que Tua presença permanece agindo. Algo começa a se organizar, portas começam a se alinhar. E a próxima fase de vitória já se aproxima silenciosamente. Senhor, renova agora as forças desta família. Quando um cansaço tentar vencer, que Tua presença levante novamente o ânimo e a esperança. Que cada amanhecer traga nova coragem para continuar caminhando. Pai, do novo de Deus já começa a surgir, mesmo que ainda não seja percebido. Mudanças silenciosas estão acontecendo. E enquanto esta oração continua tocando neste lar, algo começa a se alinhar para uma nova fase de paz. Senhor, acalma agora o coração inquieto. Que toda ansiedade encontre descanso em Ti. Que o medo seja substituído por confiança e que a paz permaneça durante o dia e também durante a noite. Pai amado, respostas estão sendo liberadas. Situações confusas começam a clarear. Caminhos antes fechados começam a se abrir. E em breve, esta família perceberá que nunca esteve sozinha. Senhor, enquanto esta oração toca e esta família dorme, envia Teus anjos para vigiar cada quarto. Que o descanso seja profundo, restaurador e protegido contra qualquer perturbação. Pai, sabemos que muitos milagres acontecem em silêncio. Pequenos ajustes, livramentos invisíveis e oportunidades inesperadas começam a surgir. E esta casa verá frutos que nem imagina. Senhor, agradecemos por cada livramento que nem percebemos, pelas vezes em que o perigo foi afastado sem que soubéssemos. Obrigado por cuidar desta família todos os dias. Pai amado, um novo tempo começa a se aproximar desta família. Portas, oportunidades e reencontros estão sendo preparados. E aquilo que parecia distante começa a chegar. Senhor, que esta casa permaneça debaixo da Tua proteção hoje e sempre. Que nunca falte amor, saúde, união e provisão. Que este lar seja lugar de paz, descanso e alegria constante. Pai, enquanto esta oração continua tocando neste lar, Tua presença permanece agindo sem cessar. Mesmo após o vídeo reiniciar, Tua proteção continua e novas bênçãos começam a chegar silenciosamente. Senhor, fortalece agora a fé desta família, mesmo diante das dificuldades. Que nunca falte confiança em Teu cuidado. Que cada novo dia traga esperança renovada e certeza de que o Senhor está presente. Pai amado, mesmo quando o vídeo terminar e recomeçar, Tua proteção permanece. Enquanto esta oração continua tocando, anjos permanecem guardando este lar. E novas bênçãos já começam a se aproximar. Senhor, prepara desde agora o dia de amanhã. Que boas notícias, oportunidades e encontros de paz aconteçam. Que cada passo desta família seja guiado pela Tua mão. Pai, portas que estavam fechadas começam a se abrir. Situações travadas se destravam. E enquanto esta oração continua em loop neste lar, novos caminhos começam a surgir silenciosamente. Senhor, fortalece o amor e a união nesta casa.
Afasta discussões, mal-entendidos e palavras duras. Que o diálogo e o respeito cresçam, trazendo harmonia entre todos. Pai amado, algo bom já está a caminho desta família. Mesmo que ainda não seja visível, o Senhor já está preparando respostas. E em breve este lar perceberá mudanças chegando. Senhor, agradecemos por esta oração que permanece tocando neste lar. Agradecemos por cada cuidado, cada livramento e cada provisão que o Senhor concede todos os dias. Pai, abençoa também cada pessoa que compartilha esta oração e ajuda esta mensagem a chegar a novos lares. Que nossa família de oração cresça e alcance quem precisa, porque alguém agora precisa ouvir esta oração. Senhor, que tua proteção permaneça nesta casa agora e sempre. Que esta oração continue limpando, fortalecendo e abençoando este lar, enquanto o vídeo reinicia novamente. Pai amado, enquanto esta oração recomeça, tua presença continua agindo sem interrupção. A proteção permanece, a paz continua descendo sobre este lar. E algo novo começa a acontecer outra vez, a partir deste momento. Senhor Deus, assim como está escrito no Salmo 91, aquele que habita sob a tua proteção descansa seguro. Hoje colocamos esta casa debaixo das tuas asas. Nenhum mal se aproxima, nenhuma praga encontra lugar. O medo perde força e a segurança de Deus começa a envolver este lar, porque o Senhor já está entrando em cada ambiente agora. Pai amado, como declara o Salmo 66, nós te louvamos mesmo antes da vitória. O louvor limpa o ambiente espiritual. Onde havia peso, entra leveza. Onde havia tensão, nasce paz. Que esta casa seja cheia da tua presença e que todo espírito contrário seja afastado pela força do teu nome. Senhor, se houve inveja, palavras negativas ou ataques espirituais contra esta família, tudo cai por terra agora. Nenhuma intenção maligna prospera. O Senhor transforma o mal em livramento. E enquanto esta oração toca, algo invisível começa a ser removido deste ambiente silenciosamente. Pai, guarda a mente e o coração de todos que vivem neste lar. Remove ansiedade, medo do futuro e angústia escondida. Que a paz prometida no Salmo 91 ocupe cada pensamento. Onde havia preocupação constante, nasce descanso. Esta casa começa a respirar alívio novamente. Espírito Santo, percorre cada cômodo desta casa, limpa toda a energia pesada, toda lembrança ruim e toda perturbação acumulada. Onde havia opressão, entra luz. Algo novo começa a se instalar aqui. E esta família começa a sentir uma paz que não sentia há tempos. Senhor, guarda esta casa durante a noite. Que não haja medo, pesadelos ou inquietação. Que os anjos do Senhor acampem ao redor deste lar. Enquanto todos descansam, o Senhor continua trabalhando, protegendo e restaurando forças. Pai, quantas vezes o Senhor já livrou esta família sem que percebessem? Hoje declaramos novos livramentos. Situações perigosas não chegarão até aqui. Problemas serão desviados. O Senhor entra antes do mal, e algo que poderia acontecer já está sendo impedido agora. Deus eterno, consagramos este lar completamente a Ti. Cada pessoa, cada sonho e cada necessidade são colocados em Tuas mãos. Que esta casa seja conhecida espiritualmente como lugar de proteção, paz e presença de Deus. Pai,
Enquanto esta oração continua tocando, sabemos que o Senhor continua agindo. Mesmo quando não percebemos, algo está sendo ajustado no invisível. Uma nova fase começa a se formar. E o que Deus está preparando para esta família ainda será testemunho. Senhor Deus, restaura tudo aquilo que foi abalado dentro desta casa. Relacionamentos, sonhos, forças e esperanças que pareciam enfraquecidas começam a ser renovadas agora. Onde houve desgaste, entra cura. Onde houve desânimo, nasce nova coragem. O Senhor recompõe o que parecia quebrado. Pai, se existe algo oculto causando peso ou confusão neste lar, revela e remove agora. Nada fica escondido diante de ti. O que causava perturbação perde força neste momento. E enquanto esta oração continua, algo que estava preso começa a se soltar silenciosamente. Senhor, abençoa também a vida financeira desta família. Onde houve escassez e preocupação constante, abre portas e caminhos. Assim como no Salmo 66, depois das provas, vem o lugar de abundância. Que não falte sustento, provisão e tranquilidade neste lar. Pai amado, quebra agora ciclos de problemas que se repetem nesta casa. Situações que voltam, dificuldades constantes, lutas que parecem não acabar. Hoje declaramos, este ciclo se encerra. E enquanto esta oração continua, um novo tempo começa a nascer para esta família. Deus eterno, fortalece a fé de quem está ouvindo agora. Mesmo cansados, continuam buscando. Mesmo feridos, continuam acreditando. O Senhor honra a fé sincera. Que o coração volte a confiar e esperar por dias melhores. Senhor, interrompe problemas que ainda nem chegaram. Livramentos invisíveis acontecem agora. Situações perigosas são desviadas. Caminhos errados são fechados. O que poderia causar dor não encontrará espaço, porque o Senhor já entrou antes. Pai, traz paz entre todos que vivem neste lar. Onde havia discussões, entra compreensão. Onde havia silêncio pesado, entra diálogo. Que o amor e o respeito voltem a florescer dentro desta família. Senhor, sabemos que esta fase difícil será transformada em testemunho. O que hoje é luta, amanhã será vitória contada com gratidão. Mesmo que ainda não percebam, o Senhor já está organizando respostas. E elas estão mais próximas do que imaginam. Deus amado, guarda esta casa todos os dias, na saída e na chegada, no trabalho e no descanso, que nenhum mal encontre acesso, que esta oração funcione como cobertura espiritual constante sobre este lar. Pai, enquanto esta oração segue tocando, sabemos que o Senhor continua trabalhando no invisível. Algo começa a se alinhar. Algo começa a se abrir. E aquilo que parecia distante começa lentamente a se aproximar. Porque Deus já está preparando o próximo mover. Senhor, alivia agora o peso das preocupações que tiram o sono desta família. Pensamentos acelerados e medos constantes encontram descanso em Ti. Que a mente se acalme e o coração volte a confiar, sabendo que o Senhor cuida de cada detalhe. Pai, mesmo quando tudo parece parado, o Senhor continua trabalhando em silêncio. Portas estão sendo preparadas, encontros alinhados, respostas organizadas. E enquanto esta oração continua, algo invisível já começa a se mover em favor desta casa. Senhor, protege também cada familiar, mesmo os que estão distantes. Guarda filhos, pais, irmãos e todos que fazem parte desta história. Que nenhum mal alcance aqueles que estão sob Tua proteção. Pai amado,
toca agora as emoções feridas, cura decepções, traições e dores antigas que ainda machucam em silêncio. O Senhor recompõe o coração cansado. E enquanto esta oração segue, uma nova força começa a nascer dentro de quem escuta. Senhor, abençoa o trabalho e os projetos desta família. Que haja reconhecimento, estabilidade e portas abertas. Que o esforço seja recompensado e que nunca falte dignidade e sustento neste lar. Pai, sabemos que mudanças estão chegando, situações começam a se transformar, caminhos se reorganizam. Mesmo que ainda não seja visível, algo novo já está a caminho. E essa família em breve perceberá o agir do Senhor. Senhor, enche este lar de luz, afastando qualquer atmosfera pesada. Que quem entrar nesta casa sinta paz, proteção e acolhimento. Que este ambiente seja sempre um lugar de descanso e renovação. Pai, prepara respostas que vão surpreender esta família. Aquilo que parecia impossível começa a ganhar forma. E enquanto esta oração continua tocando, soluções inesperadas começam a se aproximar. Senhor, agradecemos antes mesmo de ver o milagre completo, porque confiamos que o Senhor já está operando. A gratidão abre caminhos e fortalece a fé para aquilo que ainda está por vir. Pai amado, enquanto esta oração segue em loop neste lar, sabemos que Tua presença permanece agindo. Algo começa a se organizar, portas começam a se alinhar. E a próxima fase de vitória já se aproxima silenciosamente. Senhor, renova agora as forças desta família. Quando o cansaço tentar vencer, que Tua presença levante novamente o ânimo e a esperança. Que cada amanhecer traga nova coragem para continuar caminhando. Pai, do novo de Deus já começa a surgir, mesmo que ainda não seja percebido. Mudanças silenciosas estão acontecendo. E enquanto esta oração continua tocando neste lar, algo começa a se alinhar para uma nova fase de paz. Senhor, acalma agora o coração inquieto. Que toda ansiedade encontre descanso em Ti. Que o medo seja substituído por confiança e que a paz permaneça durante o dia e também durante a noite. Pai amado, respostas estão sendo liberadas. Situações confusas começam a clarear. Caminhos antes fechados começam a se abrir. E em breve, esta família perceberá que nunca esteve sozinha. Senhor, enquanto esta oração toca e esta família dorme, envia Teus anjos para vigiar cada quarto. Que o descanso seja profundo, restaurador e protegido contra qualquer perturbação. Pai, sabemos que muitos milagres acontecem em silêncio. Pequenos ajustes, livramentos invisíveis e oportunidades inesperadas começam a surgir. E esta casa verá frutos que nem imagina. Senhor, agradecemos por cada livramento que nem percebemos, pelas vezes em que o perigo foi afastado sem que soubéssemos. Obrigado por cuidar desta família todos os dias. Pai amado, um novo tempo começa a se aproximar desta família. Portas, oportunidades e reencontros estão sendo preparados. E aquilo que parecia distante começa a chegar. Senhor, que esta casa permaneça debaixo da Tua proteção hoje e sempre. Que nunca falte amor, saúde, união e provisão. Que este lar seja lugar de paz, descanso e alegria constante. Pai, enquanto esta oração continua tocando neste lar, Tua presença permanece agindo sem cessar. Mesmo após o vídeo reiniciar, Tua proteção continua e novas bênçãos começam a chegar silenciosamente. Senhor, fortalece agora a fé desta família
mesmo diante das dificuldades, que nunca falte confiança em teu cuidado. Que cada novo dia traga esperança renovada e certeza de que o Senhor está presente. Pai amado, mesmo quando o vídeo terminar e recomeçar, tua proteção permanece. Enquanto esta oração continua tocando, anjos permanecem guardando este lar. E novas bênçãos já começam a se aproximar. Senhor, prepara desde agora o dia de amanhã. Que boas notícias, oportunidades e encontros de paz aconteçam. Que cada passo desta família seja guiado pela tua mão. Pai, portas que estavam fechadas começam a se abrir. Situações travadas se destravam. E enquanto esta oração continua em loop neste lar, novos caminhos começam a surgir silenciosamente. Senhor, fortalece o amor e a união nesta casa. Afasta discussões, mal-entendidos e palavras duras. Que o diálogo e o respeito cresçam, trazendo harmonia entre todos. Pai amado, algo bom já está a caminho desta família. Mesmo que ainda não seja visível, o Senhor já está preparando respostas. E em breve este lar perceberá mudanças chegando. Senhor, agradecemos por esta oração que permanece tocando neste lar. Agradecemos por cada cuidado, cada livramento e cada provisão que o Senhor concede todos os dias. Pai, abençoa também cada pessoa que compartilha esta oração e ajuda esta mensagem a chegar a novos lares. Que nossa família de oração cresça e alcance quem precisa, porque alguém agora precisa ouvir esta oração. Senhor, que tua proteção permaneça nesta casa agora e sempre. Que esta oração continue limpando, fortalecendo e abençoando este lar enquanto o vídeo reinicia novamente. Pai amado, enquanto esta oração recomeça, tua presença continua agindo sem interrupção. A proteção permanece, a paz continua descendo sobre este lar. E algo novo começa a acontecer outra vez, a partir deste momento. Senhor Deus, assim como está escrito no Salmo 91, aquele que habita sob a tua proteção descansa seguro. Hoje, colocamos esta casa debaixo das tuas asas. Nenhum mal se aproxima, nenhuma praga encontra lugar. O medo perde força e a segurança de Deus começa a envolver este lar, porque o Senhor já está entrando em cada ambiente agora. Pai amado, como declara o Salmo 66, nós te louvamos mesmo antes da vitória. O louvor limpa o ambiente espiritual. Onde havia peso, entra leveza. Onde havia tensão, nasce paz. Que esta casa seja cheia da tua presença e que todo espírito contrário seja afastado pela força do teu nome. Senhor, se houve inveja, palavras negativas ou ataques espirituais contra esta família, tudo cai por terra agora. Nenhuma intenção maligna prospera. O Senhor transforma o mal em livramento. E enquanto esta oração toca, algo invisível começa a ser removido deste ambiente, silenciosamente. Pai, guarda a mente e o coração de todos que vivem neste lar. Remove ansiedade, medo do futuro e angústia escondida. Que a paz prometida no Salmo 91 ocupe cada pensamento. Onde havia preocupação constante, nasce descanso. Esta casa começa a respirar alívio novamente. Espírito Santo, percorre cada cômodo desta casa. Limpa toda a energia pesada, toda lembrança ruim e toda perturbação acumulada. Onde havia opressão, entra luz. Algo novo começa a se instalar aqui. E esta família começa a sentir uma paz que não sentia há tempos. Senhor, guarda esta casa durante a noite. Que não haja medo, pesadelos ou inquietação. Que os anjos do Senhor acampem ao redor deste lar,
Enquanto todos descansam, o Senhor continua trabalhando, protegendo e restaurando forças. Pai, quantas vezes o Senhor já livrou esta família sem que percebessem? Hoje declaramos novos livramentos. Situações perigosas não chegarão até aqui. Problemas serão desviados. O Senhor entra antes do mal, e algo que poderia acontecer já está sendo impedido agora. Deus eterno, consagramos este lar completamente a Ti. Cada pessoa, cada sonho e cada necessidade são colocados em Tuas mãos. Que esta casa seja conhecida espiritualmente como lugar de proteção, paz e presença de Deus. Pai, enquanto esta oração continua tocando, sabemos que o Senhor continua agindo. Mesmo quando não percebemos, algo está sendo ajustado no invisível. Uma nova fase começa a se formar. E o que Deus está preparando para esta família ainda será testemunho. Senhor Deus, restaura tudo aquilo que foi abalado dentro desta casa. Relacionamentos, sonhos, forças e esperanças que pareciam enfraquecidas começam a ser renovadas agora. Onde houve desgaste, entra cura. Onde houve desânimo, nasce nova coragem. O Senhor recompõe o que parecia quebrado. Pai, se existe algo oculto causando peso ou confusão neste lar, revela e remove agora. Nada fica escondido diante de Ti. O que causava perturbação perde força neste momento. E enquanto esta oração continua, algo que estava preso começa a se soltar silenciosamente. Senhor, abençoa também a vida financeira desta família. Onde houve escassez e preocupação constante, abre portas e caminhos. Assim como no Salmo 66, depois das provas, vem o lugar de abundância. Que não falte sustento, provisão e tranquilidade neste lar. Pai amado, quebra agora ciclos de problemas que se repetem nesta casa. Situações que voltam, dificuldades constantes, lutas que parecem não acabar. Hoje declaramos, este ciclo se encerra. E enquanto esta oração continua, um novo tempo começa a nascer para esta família. Deus eterno, fortalece a fé de quem está ouvindo agora. Mesmo cansados, continuam buscando. Mesmo feridos, continuam acreditando. O Senhor honra a fé sincera. Que o coração volte a confiar e esperar por dias melhores. Senhor, interrompe problemas que ainda nem chegaram. Livramentos invisíveis acontecem agora. Situações perigosas são desviadas. Caminhos errados são fechados. O que poderia causar dor não encontrará espaço, porque o Senhor já entrou antes. Pai, traz paz entre todos que vivem neste lar. Onde havia discussões, entra compreensão. Onde havia silêncio pesado, entra diálogo. Que o amor e o respeito voltem a florescer dentro desta família. Senhor, sabemos que esta fase difícil será transformada em testemunho. O que hoje é luta, amanhã será vitória contada com gratidão. Mesmo que ainda não percebam, o Senhor já está organizando respostas. E elas estão mais próximas do que imaginam. Deus amado, guarda esta casa todos os dias, na saída e na chegada, no trabalho e no descanso, que nenhum mal encontre acesso, que esta oração funcione como cobertura espiritual constante sobre este lar. Pai, enquanto esta oração segue tocando, sabemos que o Senhor continua trabalhando no invisível. Algo começa a se alinhar. Algo começa a se abrir. E aquilo que parecia distante começa lentamente a se aproximar. Porque Deus já está preparando o próximo mover. Senhor, alivia agora o peso das preocupações que tiram o sono desta família. Pensamentos acelerados,
e medos constantes encontram descanso em Ti. Que a mente se acalme e o coração volte a confiar, sabendo que o Senhor cuida de cada detalhe. Pai, mesmo quando tudo parece parado, o Senhor continua trabalhando em silêncio. Portas estão sendo preparadas, encontros alinhados, respostas organizadas. E enquanto esta oração continua, algo invisível já começa a se mover em favor desta casa. Senhor, protege também cada familiar, mesmo os que estão distantes. Guarda filhos, pais, irmãos e todos que fazem parte desta história. Que nenhum mal alcance aqueles que estão sob Tua proteção. Pai amado, toca agora as emoções feridas. Cura decepções, traições e dores antigas que ainda machucam em silêncio. O Senhor recompõe o coração cansado. E enquanto esta oração segue, uma nova força começa a nascer dentro de quem escuta. Senhor, abençoa o trabalho e os projetos desta família. Que haja reconhecimento, estabilidade e portas abertas. Que o esforço seja recompensado e que nunca falte dignidade e sustento neste lar. Pai, sabemos que mudanças estão chegando, situações começam a se transformar, caminhos se reorganizam. Mesmo que ainda não seja visível, algo novo já está a caminho. E essa família em breve perceberá o agir do Senhor. Senhor, enche este lar de luz, afastando qualquer atmosfera pesada. Que quem entrar nesta casa sinta paz, proteção e acolhimento. Que este ambiente seja sempre um lugar de descanso e renovação. Pai, prepara respostas que vão surpreender esta família. Aquilo que parecia impossível começa a ganhar forma. E enquanto esta oração continua tocando, soluções inesperadas começam a se aproximar. Senhor, agradecemos antes mesmo de ver o milagre completo, porque confiamos que o Senhor já está operando. A gratidão abre caminhos e fortalece a fé para aquilo que ainda está por vir. Pai amado, enquanto esta oração segue em loop neste lar, sabemos que Tua presença permanece agindo. Algo começa a se organizar, portas começam a se alinhar. E a próxima fase de vitória já se aproxima silenciosamente. Senhor, renova agora as forças desta família. Quando o cansaço tentar vencer, que Tua presença levante novamente o ânimo e a esperança. Que cada amanhecer traga nova coragem para continuar caminhando. Pai, do novo de Deus já começa a surgir, mesmo que ainda não seja percebido. Mudanças silenciosas estão acontecendo, e enquanto esta oração continua tocando neste lar, algo começa a se alinhar para uma nova fase de paz. Senhor, acalma agora o coração inquieto, que toda ansiedade encontre descanso em Ti, que o medo seja substituído por confiança e que a paz permaneça durante o dia e também durante a noite. Pai amado, respostas estão sendo liberadas. Situações confusas começam a clarear. Caminhos antes fechados começam a se abrir. E em breve, esta família perceberá que nunca esteve sozinha. Senhor, enquanto esta oração toca e esta família dorme, envia Teus anjos para vigiar cada quarto. Que o descanso seja profundo, restaurador e protegido contra qualquer perturbação. Pai, sabemos que muitos milagres acontecem em silêncio. Pequenos ajustes, livramentos invisíveis e oportunidades inesperadas começam a surgir. E esta casa verá frutos que nem imagina. Senhor, agradecemos por cada livramento que nem percebemos, pelas vezes em que o perigo foi afastado sem que soubéssemos. Obrigado por cuidar desta família todos os dias. Pai amado,
Um novo tempo começa a se aproximar desta família. Portas, oportunidades e reencontros estão sendo preparados. E aquilo que parecia distante começa a chegar. Senhor, que esta casa permaneça debaixo da tua proteção hoje e sempre. Que nunca falte amor, saúde, união e provisão. Que este lar seja lugar de paz, descanso e alegria constante. Pai, enquanto esta oração continua tocando neste lar, tua presença permanece agindo sem cessar. Mesmo após o vídeo reiniciar, tua proteção continua e novas bênçãos começam a chegar silenciosamente. Senhor, fortalece agora a fé desta família, mesmo diante das dificuldades. Que nunca falte confiança em teu cuidado. Que cada novo dia traga esperança renovada e certeza de que o Senhor está presente. Pai amado, mesmo quando o vídeo terminar e recomeçar, tua proteção permanece. Enquanto esta oração continua tocando, anjos permanecem guardando este lar. E novas bênçãos já começam a se aproximar. Senhor, prepara desde agora o dia de amanhã. Que boas notícias, oportunidades e encontros de paz aconteçam. Que cada passo desta família seja guiado pela tua mão. Pai, portas que estavam fechadas começam a se abrir. Situações travadas se destravam. E enquanto esta oração continua em loop neste lar, novos caminhos começam a surgir silenciosamente. Senhor, fortalece o amor e a união nesta casa. Afasta discussões, mal-entendidos e palavras duras. Que o diálogo e o respeito cresçam, trazendo harmonia entre todos. Pai amado, algo bom já está a caminho desta família. Mesmo que ainda não seja visível, o Senhor já está preparando respostas. E em breve este lar perceberá mudanças chegando. Senhor, agradecemos por esta oração que permanece tocando neste lar. Agradecemos por cada cuidado, cada livramento e cada provisão que o Senhor concede todos os dias. Pai, abençoa também cada pessoa que compartilha esta oração e ajuda esta mensagem a chegar a novos lares. Que nossa família de oração cresça e alcance quem precisa, porque alguém agora precisa ouvir esta oração. Senhor, que tua proteção permaneça nesta casa agora e sempre. Que esta oração continue limpando, fortalecendo e abençoando este lar enquanto o vídeo reinicia novamente. Pai amado, enquanto esta oração recomeça, tua presença continua agindo sem interrupção. A proteção permanece, a paz continua descendo sobre este lar. E algo novo começa a acontecer outra vez, a partir deste momento. Senhor Deus, assim como está escrito no Salmo 91, aquele que habita sob a tua proteção descansa seguro. Hoje, colocamos esta casa debaixo das tuas asas. Nenhum mal se aproxima, nenhuma praga encontra lugar. O medo perde força e a segurança de Deus começa a envolver este lar, porque o Senhor já está entrando em cada ambiente agora. Pai amado, como declara o Salmo 66, nós te louvamos mesmo antes da vitória. O louvor limpa o ambiente espiritual. Onde havia peso, entra leveza. Onde havia tensão, nasce paz. Que esta casa seja cheia da tua presença e que todo espírito contrário seja afastado pela força do teu nome. Senhor, se houve inveja, palavras negativas ou ataques espirituais contra esta família, tudo cai por terra agora. Nenhuma intenção maligna prospera. O Senhor transforma o mal em livramento. E enquanto esta oração toca, algo invisível começa a ser removido deste ambiente silenciosamente. Pai, guarda a mente e o coração de todos que vivem neste lar. Remove ansiedade, medo do futuro
e angústia escondida. Que a paz prometida no Salmo 91 ocupe cada pensamento. Onde havia preocupação constante, nasce descanso. Esta casa começa a respirar alívio novamente. Espírito Santo, percorre cada cômodo desta casa, limpa toda a energia pesada, toda lembrança ruim e toda perturbação acumulada. Onde havia opressão, entra luz. Algo novo começa a se instalar aqui. E esta família começa a sentir uma paz que não sentia há tempos. Senhor, guarda esta casa durante a noite. Que não haja medo, pesadelos ou inquietação. Que os anjos do Senhor acampem ao redor deste lar. Enquanto todos descansam, o Senhor continua trabalhando, protegendo e restaurando forças. Pai, quantas vezes o Senhor já livrou esta família sem que percebessem? Hoje declaramos novos livramentos. Situações perigosas não chegarão até aqui. Problemas serão desviados. O Senhor entra antes do mal. E algo que poderia acontecer já está sendo impedido agora. Deus eterno, consagramos este lar completamente a Ti. Cada pessoa, cada sonho e cada necessidade são colocados em Tuas mãos. Que esta casa seja conhecida espiritualmente como lugar de proteção, paz e presença de Deus. Pai, enquanto esta oração continua tocando, sabemos que o Senhor continua agindo. Mesmo quando não percebemos, algo está sendo ajustado no invisível. Uma nova fase começa a se formar. E o que Deus está preparando para esta família ainda será testemunho. Senhor Deus, restaura tudo aquilo que foi abalado dentro desta casa. Relacionamentos, sonhos, forças e esperanças que pareciam enfraquecidas começam a ser renovadas agora. Onde houve desgaste, entra cura. Onde houve desânimo, nasce nova coragem. O Senhor recompõe o que parecia quebrado. Pai, se existe algo oculto causando peso ou confusão neste lar, revela e remove agora. Nada fica escondido diante de Ti. O que causava perturbação perde força neste momento. E enquanto esta oração continua, algo que estava preso começa a se soltar silenciosamente. Senhor, abençoa também a vida financeira desta família. Onde houve escassez e preocupação constante, abre portas e caminhos. Assim como no Salmo 66, depois das provas, vem o lugar de abundância. Que não falte sustento, provisão e tranquilidade neste lar. Pai amado, quebra agora ciclos de problemas que se repetem nesta casa. Situações que voltam, dificuldades constantes, lutas que parecem não acabar. Hoje declaramos, este ciclo se encerra. E enquanto esta oração continua, um novo tempo começa a nascer para esta família. Deus eterno, fortalece a fé de quem está ouvindo agora. Mesmo cansados, continuam buscando. Mesmo feridos, continuam acreditando. O Senhor honra a fé sincera. Que o coração volte a confiar e esperar por dias melhores. Senhor, interrompe problemas que ainda nem chegaram. Livramentos invisíveis acontecem agora. Situações perigosas são desviadas. Caminhos errados são fechados. O que poderia causar dor não encontrará espaço, porque o Senhor já entrou antes. Pai, traz paz entre todos que vivem neste lar. Onde havia discussões, entra compreensão. Onde havia silêncio pesado, entra diálogo. Que o amor e o respeito voltem a florescer dentro desta família. Senhor, sabemos que esta fase difícil será transformada em testemunho. O que hoje é luta, amanhã será vitória contada com gratidão. Mesmo que ainda não percebam, o Senhor já está organizando respostas.
e elas estão mais próximas do que imaginam. Deus amado, guarda esta casa todos os dias, na saída e na chegada, no trabalho e no descanso, que nenhum mal encontre acesso, que esta oração funcione como cobertura espiritual constante sobre este lar. Pai, enquanto esta oração segue tocando, sabemos que o Senhor continua trabalhando no invisível. Algo começa a se alinhar, algo começa a se abrir, e aquilo que parecia distante começa lentamente a se aproximar, porque Deus já está preparando o próximo mover. Senhor, alivia agora o peso das preocupações que tiram o sono desta família. Pensamentos acelerados e medos constantes encontram descanso em Ti. Que a mente se acalme e o coração volte a confiar, sabendo que o Senhor cuida de cada detalhe. Pai, mesmo quando tudo parece parado, o Senhor continua trabalhando em silêncio. Portas estão sendo preparadas, encontros alinhados, respostas organizadas. E enquanto esta oração continua, algo invisível já começa a se mover em favor desta casa. Senhor, protege também cada familiar, mesmo os que estão distantes. Guarda filhos, pais, irmãos e todos que fazem parte desta história. Que nenhum mal alcance aqueles que estão sob Tua proteção. Pai amado, toca agora as emoções feridas. Cura decepções, traições e dores antigas que ainda machucam em silêncio. O Senhor recompõe o coração cansado. E enquanto esta oração segue, uma nova força começa a nascer dentro de quem escuta. Senhor, abençoa o trabalho e os projetos desta família. Que haja reconhecimento, estabilidade e portas abertas. Que o esforço seja recompensado e que nunca falte dignidade e sustento neste lar. Pai, sabemos que mudanças estão chegando, situações começam a se transformar, caminhos se reorganizam. Mesmo que ainda não seja visível, algo novo já está a caminho. E essa família em breve perceberá o agir do Senhor. Senhor, enche este lar de luz, afastando qualquer atmosfera pesada. Que quem entrar nesta casa sinta paz, proteção e acolhimento. Que este ambiente seja sempre um lugar de descanso e renovação. Pai, prepara respostas que vão surpreender esta família. Aquilo que parecia impossível começa a ganhar forma. E enquanto esta oração continua tocando, soluções inesperadas começam a se aproximar. Senhor, agradecemos antes mesmo de ver o milagre completo, porque confiamos que o Senhor já está operando. A gratidão abre caminhos e fortalece a fé para aquilo que ainda está por vir. Pai amado, enquanto esta oração segue em loop neste lar, sabemos que Tua presença permanece agindo. Algo começa a se organizar, portas começam a se alinhar. E a próxima fase de vitória já se aproxima silenciosamente. Senhor, renova agora as forças desta família. Quando o cansaço tentar vencer, que Tua presença levante novamente o ânimo e a esperança. Que cada amanhecer traga nova coragem para continuar caminhando. Pai, do novo de Deus já começa a surgir, mesmo que ainda não seja percebido. Mudanças silenciosas estão acontecendo, e enquanto esta oração continua tocando neste lar, algo começa a se alinhar para uma nova fase de paz. Senhor, acalma agora o coração inquieto, que toda ansiedade encontre descanso em Ti, que o medo seja substituído por confiança e que a paz permaneça durante o dia e também durante a noite. Pai amado, respostas estão sendo liberadas. Situações confusas começam a clarear. Caminhos antes fechados começam a se abrir. E em breve,
esta família perceberá que nunca esteve sozinha. Senhor, enquanto esta oração toca e esta família dorme, envia teus anjos para vigiar cada quarto. Que o descanso seja profundo, restaurador e protegido contra qualquer perturbação. Pai, sabemos que muitos milagres acontecem em silêncio, pequenos ajustes, livramentos invisíveis e oportunidades inesperadas começam a surgir. E esta casa verá frutos que nem imagina. Senhor, agradecemos por cada livramento que nem percebemos, pelas vezes em que o perigo foi afastado sem que soubéssemos. Obrigado por cuidar desta família todos os dias. Pai amado, um novo tempo começa a se aproximar desta família. Portas, oportunidades e reencontros estão sendo preparados. E aquilo que parecia distante começa a chegar. Senhor, que esta casa permaneça debaixo da tua proteção hoje e sempre. Que nunca falte amor, saúde, união e provisão. Que este lar seja lugar de paz, descanso e alegria constante. Pai, enquanto esta oração continua tocando neste lar, tua presença permanece agindo sem cessar. Mesmo após o vídeo reiniciar, tua proteção continua e novas bênçãos começam a chegar silenciosamente. Senhor, fortalece agora a fé desta família, mesmo diante das dificuldades. Que nunca falte confiança em teu cuidado. Que cada novo dia traga esperança renovada e certeza de que o Senhor está presente. Pai amado, mesmo quando o vídeo terminar e recomeçar, tua proteção permanece. Enquanto esta oração continua tocando, anjos permanecem guardando este lar. E novas bênçãos já começam a se aproximar. Senhor, prepara desde agora o dia de amanhã. Que boas notícias, oportunidades e encontros de paz aconteçam. Que cada passo desta família seja guiado pela tua mão. Pai, portas que estavam fechadas começam a se abrir. Situações travadas se destravam. E enquanto esta oração continua em loop neste lar, novos caminhos começam a surgir silenciosamente. Senhor, fortalece o amor e a união nesta casa. Afasta discussões, mal-entendidos e palavras duras. Que o diálogo e o respeito cresçam, trazendo harmonia entre todos. Pai amado, algo bom já está a caminho desta família. Mesmo que ainda não seja visível, o Senhor já está preparando respostas. E em breve este lar perceberá mudanças chegando. Senhor, agradecemos por esta oração que permanece tocando neste lar. Agradecemos por cada cuidado, cada livramento e cada provisão que o Senhor concede todos os dias. Pai, abençoa também cada pessoa que compartilha esta oração e ajuda esta mensagem a chegar a novos lares. Que nossa família de oração cresça e alcance quem precisa, porque alguém agora precisa ouvir esta oração. Senhor, que tua proteção permaneça nesta casa agora e sempre. Que esta oração continue limpando, fortalecendo e abençoando este lar enquanto o vídeo reinicia novamente. Pai amado, enquanto esta oração recomeça, tua presença continua agindo sem interrupção. A proteção permanece, a paz continua descendo sobre este lar. E algo novo começa a acontecer outra vez, a partir deste momento. Senhor Deus, assim como está escrito no Salmo 91, aquele que habita sob a tua proteção descansa seguro. Hoje, colocamos esta casa debaixo das tuas asas. Nenhum mal se aproxima, nenhuma praga encontra lugar. O medo perde força e a segurança de Deus começa a envolver este lar, porque o Senhor já está entrando em cada ambiente agora. Pai amado, como declara o Salmo 66,
Nós te louvamos mesmo antes da vitória. O louvor limpa o ambiente espiritual. Onde havia peso, entra leveza. Onde havia tensão, nasce paz. Que esta casa seja cheia da tua presença e que todo espírito contrário seja afastado pela força do teu nome. Senhor, se houve inveja, palavras negativas ou ataques espirituais contra esta família, tudo cai por terra agora. Nenhuma intenção maligna prospera. O Senhor transforma o mal em livramento. E enquanto esta oração toca, algo invisível começa a ser removido deste ambiente silenciosamente. Pai, guarda a mente e o coração de todos que vivem neste lar. Remove ansiedade, medo do futuro e angústia escondida. Que a paz prometida no Salmo 91 ocupe cada pensamento. Onde havia preocupação constante, nasce descanso. Esta casa começa a respirar alívio novamente. Espírito Santo, percorre cada cômodo desta casa. Limpa toda a energia pesada, toda lembrança ruim e toda perturbação acumulada. Onde havia opressão, entra luz. Algo novo começa a se instalar aqui. E esta família começa a sentir uma paz que não sentia há tempos. Senhor, guarda esta casa durante a noite. Que não haja medo, pesadelos ou inquietação. Que os anjos do Senhor acampem ao redor deste lar. Enquanto todos descansam, o Senhor continua trabalhando, protegendo e restaurando forças. Pai, quantas vezes o Senhor já livrou esta família sem que percebessem? Hoje declaramos novos livramentos. Situações perigosas não chegarão até aqui. Problemas serão desviados. O Senhor entra antes do mal. E algo que poderia acontecer já está sendo impedido agora. Deus eterno, consagramos este lar completamente a Ti. Cada pessoa, cada sonho e cada necessidade são colocados em Tuas mãos. Que esta casa seja conhecida espiritualmente como lugar de proteção, paz e presença de Deus. Pai, enquanto esta oração continua tocando, sabemos que o Senhor continua agindo. Mesmo quando não percebemos, algo está sendo ajustado no invisível. Uma nova fase começa a se formar. E o que Deus está preparando para esta família ainda será testemunho. Senhor Deus, restaura tudo aquilo que foi abalado dentro desta casa. Relacionamentos, sonhos, forças e esperanças que pareciam enfraquecidas começam a ser renovadas agora. Onde houve desgaste, entra cura. Onde houve desânimo, nasce nova coragem. O Senhor recompõe o que parecia quebrado. Pai, se existe algo oculto causando peso ou confusão neste lar, revela e remove agora. Nada fica escondido diante de Ti. O que causava perturbação perde força neste momento. E enquanto esta oração continua, algo que estava preso começa a se soltar silenciosamente. Senhor, abençoa também a vida financeira desta família. Onde houve escassez e preocupação constante, abre portas e caminhos. Assim como no Salmo 66, depois das provas, vem o lugar de abundância. Que não falte sustento, provisão e tranquilidade neste lar. Pai amado, quebra agora ciclos de problemas que se repetem nesta casa. Situações que voltam, dificuldades constantes, lutas que parecem não acabar. Hoje declaramos, este ciclo se encerra. E enquanto esta oração continua, um novo tempo começa a nascer para esta família. Deus eterno, fortalece a fé de quem está ouvindo agora. Mesmo cansados, continuam buscando. Mesmo feridos, continuam acreditando. O Senhor honra a fé sincera.
que o coração volte a confiar e esperar por dias melhores. Senhor, interrompe problemas que ainda nem chegaram. Livramentos invisíveis acontecem agora. Situações perigosas são desviadas. Caminhos errados são fechados. O que poderia causar dor não encontrará espaço, porque o Senhor já entrou antes. Pai, traz paz entre todos que vivem neste lar. Onde havia discussões, entra compreensão. Onde havia silêncio pesado, entra diálogo. Que o amor e o respeito voltem a florescer dentro desta família. Senhor, sabemos que esta fase difícil será transformada em testemunho. O que hoje é luta, amanhã será vitória contada com gratidão. Mesmo que ainda não percebam, o Senhor já está organizando respostas e elas estão mais próximas do que imaginam. Deus amado, guarda esta casa todos os dias, na saída e na chegada, no trabalho e no descanso, que nenhum mal encontre acesso, que esta oração funcione como cobertura espiritual constante sobre este lar. Pai, enquanto esta oração segue tocando, sabemos que o Senhor continua trabalhando no invisível. Algo começa a se alinhar. Algo começa a se abrir. E aquilo que parecia distante começa lentamente a se aproximar. Porque Deus já está preparando o próximo mover. Senhor, alivia agora o peso das preocupações que tiram o sono desta família. Pensamentos acelerados e medos constantes encontram descanso em Ti. Que a mente se acalme e o coração volte a confiar, sabendo que o Senhor cuida de cada detalhe. Pai, mesmo quando tudo parece parado, o Senhor continua trabalhando em silêncio. Portas estão sendo preparadas, encontros alinhados, respostas organizadas. E enquanto esta oração continua, algo invisível já começa a se mover em favor desta casa. Senhor, protege também cada familiar, mesmo os que estão distantes. Guarda filhos, pais, irmãos e todos que fazem parte desta história. Que nenhum mal alcance aqueles que estão sob Tua proteção. Pai amado, toca agora as emoções feridas. Cura decepções, traições e dores antigas que ainda machucam em silêncio. O Senhor recompõe o coração cansado. E enquanto esta oração segue, uma nova força começa a nascer dentro de quem escuta. Senhor, abençoa o trabalho e os projetos desta família. Que haja reconhecimento, estabilidade e portas abertas. Que o esforço seja recompensado e que nunca falte dignidade e sustento neste lar. Pai, sabemos que mudanças estão chegando, situações começam a se transformar, caminhos se reorganizam. Mesmo que ainda não seja visível, algo novo já está a caminho. E essa família em breve perceberá o agir do Senhor. Senhor, enche este lar de luz, afastando qualquer atmosfera pesada. Que quem entrar nesta casa sinta paz, proteção e acolhimento. Que este ambiente seja sempre um lugar de descanso e renovação. Pai, prepara respostas que vão surpreender esta família. Aquilo que parecia impossível começa a ganhar forma. E enquanto esta oração continua tocando, soluções inesperadas começam a se aproximar. Senhor, agradecemos antes mesmo de ver o milagre completo, porque confiamos que o Senhor já está operando. A gratidão abre caminhos e fortalece a fé para aquilo que ainda está por vir. Pai amado, enquanto esta oração segue em loop neste lar, sabemos que Tua presença permanece agindo. Algo começa a se organizar, portas começam a se alinhar. E a próxima fase de vitória já se aproxima silenciosamente. Senhor, renova agora as forças desta família.
Quando o cansaço tentar vencer, que tua presença levante novamente o ânimo e a esperança. Que cada amanhecer traga nova coragem para continuar caminhando. Pai, do novo de Deus já começa a surgir, mesmo que ainda não seja percebido. Mudanças silenciosas estão acontecendo. E enquanto esta oração continua tocando neste lar, algo começa a se alinhar para uma nova fase de paz. Senhor, acalma agora o coração inquieto. Que toda ansiedade encontre descanso em Ti. Que o medo seja substituído por confiança e que a paz permaneça durante o dia e também durante a noite. Pai amado, respostas estão sendo liberadas. Situações confusas começam a clarear. Caminhos antes fechados começam a se abrir. E em breve, esta família perceberá que nunca esteve sozinha. Senhor, enquanto esta oração toca e esta família dorme, envia teus anjos para vigiar cada quarto. Que o descanso seja profundo, restaurador e protegido contra qualquer perturbação. Pai, sabemos que muitos milagres acontecem em silêncio. Pequenos ajustes, livramentos invisíveis e oportunidades inesperadas começam a surgir. E esta casa verá frutos que nem imagina. Senhor, agradecemos por cada livramento que nem percebemos, pelas vezes em que o perigo foi afastado sem que soubéssemos. Obrigado por cuidar desta família todos os dias. Pai amado, um novo tempo começa a se aproximar desta família. Portas, oportunidades e reencontros estão sendo preparados. E aquilo que parecia distante começa a chegar. Senhor, que esta casa permaneça debaixo da Tua proteção hoje e sempre. Que nunca falte amor, saúde, união e provisão. Que este lar seja lugar de paz, descanso e alegria constante. Pai, enquanto esta oração continua tocando neste lar, Tua presença permanece agindo sem cessar. Mesmo após o vídeo reiniciar, Tua proteção continua e novas bênçãos começam a chegar silenciosamente. Senhor, fortalece agora a fé desta família, mesmo diante das dificuldades. Que nunca falte confiança em Teu cuidado. Que cada novo dia traga esperança renovada e certeza de que o Senhor está presente. Pai amado, mesmo quando o vídeo terminar e recomeçar, Tua proteção permanece. Enquanto esta oração continua tocando, anjos permanecem guardando este lar. E novas bênçãos já começam a se aproximar. Senhor, prepara desde agora o dia de amanhã. Que boas notícias, oportunidades e encontros de paz aconteçam. Que cada passo desta família seja guiado pela Tua mão. Pai, portas que estavam fechadas começam a se abrir. Situações travadas se destravam. E enquanto esta oração continua em loop neste lar, novos caminhos começam a surgir silenciosamente. Senhor, fortalece o amor e a união nesta casa. Afasta discussões, mal-entendidos e palavras duras. Que o diálogo e o respeito cresçam, trazendo harmonia entre todos. Pai amado, algo bom já está a caminho desta família. Mesmo que ainda não seja visível, o Senhor já está preparando respostas. E em breve este lar perceberá mudanças chegando. Senhor, agradecemos por esta oração que permanece tocando neste lar. Agradecemos por cada cuidado, cada livramento e cada provisão que o Senhor concede todos os dias. Pai, abençoa também cada pessoa que compartilha esta oração e ajuda esta mensagem a chegar a novos lares. Que nossa família de oração cresça e alcance quem precisa, porque alguém agora precisa ouvir esta oração. Senhor, que Tua proteção permaneça nesta casa agora e sempre.
que esta oração continue limpando, fortalecendo e abençoando este lar enquanto o vídeo reinicia novamente. Pai amado, enquanto esta oração recomeça, tua presença continua agindo sem interrupção. A proteção permanece, a paz continua descendo sobre este lar. E algo novo começa a acontecer outra vez, a partir deste momento. Senhor Deus, assim como está escrito no Salmo 91, aquele que habita sob a tua proteção descansa seguro. Hoje colocamos esta casa debaixo das tuas asas. Nenhum mal se aproxima, nenhuma praga encontra lugar. O medo perde força e a segurança de Deus começa a envolver este lar, porque o Senhor já está entrando em cada ambiente agora. Pai amado, como declara o Salmo 66, nós te louvamos mesmo antes da vitória. O louvor limpa o ambiente espiritual. Onde havia peso, entra leveza. Onde havia tensão, nasce paz. Que esta casa seja cheia da tua presença e que todo espírito contrário seja afastado pela força do teu nome. Senhor, se houve inveja, palavras negativas ou ataques espirituais contra esta família, tudo cai por terra agora. Nenhuma intenção maligna prospera. O Senhor transforma o mal em livramento. E enquanto esta oração toca, algo invisível começa a ser removido deste ambiente silenciosamente. Pai, guarda a mente e o coração de todos que vivem neste lar. Remove ansiedade, medo do futuro e angústia escondida. Que a paz prometida no Salmo 91 ocupe cada pensamento. Onde havia preocupação constante, nasce descanso. Esta casa começa a respirar alívio novamente. Espírito Santo, percorre cada cômodo desta casa, limpa toda a energia pesada, toda lembrança ruim e toda perturbação acumulada. Onde havia opressão, entra luz. Algo novo começa a se instalar aqui. E esta família começa a sentir uma paz que não sentia há tempos. Senhor, guarda esta casa durante a noite. Que não haja medo, pesadelos ou inquietação. Que os anjos do Senhor acampem ao redor deste lar. Enquanto todos descansam, o Senhor continua trabalhando, protegendo e restaurando forças. Pai, quantas vezes o Senhor já livrou esta família sem que percebessem? Hoje declaramos novos livramentos. Situações perigosas não chegarão até aqui. Problemas serão desviados. O Senhor entra antes do mal, e algo que poderia acontecer já está sendo impedido agora. Deus eterno, consagramos este lar completamente a Ti. Cada pessoa, cada sonho e cada necessidade são colocados em Tuas mãos. Que esta casa seja conhecida espiritualmente como lugar de proteção, paz e presença de Deus. Pai, enquanto esta oração continua tocando, sabemos que o Senhor continua agindo. Mesmo quando não percebemos, algo está sendo ajustado no invisível. Uma nova fase começa a se formar. E o que Deus está preparando para esta família ainda será testemunho. Senhor Deus, restaura tudo aquilo que foi abalado dentro desta casa. Relacionamentos, sonhos, forças e esperanças que pareciam enfraquecidas começam a ser renovadas agora. Onde houve desgaste, entra cura. Onde houve desânimo, nasce nova coragem. O Senhor recompõe o que parecia quebrado. Pai, se existe algo oculto causando peso ou confusão neste lar, revela e remove agora. Nada fica escondido diante de Ti. O que causava perturbação perde força neste momento. E enquanto esta oração continua, algo que estava preso começa a se soltar silenciosamente. Senhor, abençoa também a vida financeira desta família.
Onde houve escassez e preocupação constante, abre portas e caminhos. Assim como no Salmo 66, depois das provas, vem o lugar de abundância. Que não falte sustento, provisão e tranquilidade neste lar. Pai amado, quebra agora ciclos de problemas que se repetem nesta casa. Situações que voltam, dificuldades constantes, lutas que parecem não acabar. Hoje declaramos, este ciclo se encerra. E enquanto esta oração continua, um novo tempo começa a nascer para esta família. Deus eterno, fortalece a fé de quem está ouvindo agora. Mesmo cansados, continuam buscando. Mesmo feridos, continuam acreditando. O Senhor honra a fé sincera. Que o coração volte a confiar e esperar por dias melhores. Senhor, interrompe problemas que ainda nem chegaram. Livramentos invisíveis acontecem agora. Situações perigosas são desviadas. Caminhos errados são fechados. O que poderia causar dor não encontrará espaço, porque o Senhor já entrou antes. Pai, traz paz entre todos que vivem neste lar. Onde havia discussões, entra compreensão. Onde havia silêncio pesado, entra diálogo. Que o amor e o respeito voltem a florescer dentro desta família. Senhor, sabemos que esta fase difícil será transformada em testemunho. O que hoje é luta, amanhã será vitória contada com gratidão. Mesmo que ainda não percebam, o Senhor já está organizando respostas e elas estão mais próximas do que imaginam. Deus amado, guarda esta casa todos os dias, na saída e na chegada, no trabalho e no descanso. Que nenhum mal encontre acesso. Que esta oração funcione como cobertura espiritual constante sobre este lar. Pai, enquanto esta oração segue tocando, sabemos que o Senhor continua trabalhando no invisível. Algo começa a se alinhar. Algo começa a se abrir. E aquilo que parecia distante começa lentamente a se aproximar. Porque Deus já está preparando o próximo mover. Senhor, alivia agora o peso das preocupações que tiram o sono desta família. Pensamentos acelerados e medos constantes encontram descanso em Ti. Que a mente se acalme e o coração volte a confiar, sabendo que o Senhor cuida de cada detalhe. Pai, mesmo quando tudo parece parado, o Senhor continua trabalhando em silêncio. Portas estão sendo preparadas, encontros alinhados, respostas organizadas. E enquanto esta oração continua, algo invisível já começa a se mover em favor desta casa. Senhor, protege também cada familiar, mesmo os que estão distantes. Guarda filhos, pais, irmãos e todos que fazem parte desta história. Que nenhum mal alcance aqueles que estão sob Tua proteção. Pai amado, toca agora as emoções feridas. Cura decepções, traições e dores antigas que ainda machucam em silêncio. O Senhor recompõe o coração cansado. E enquanto esta oração segue, uma nova força começa a nascer dentro de quem escuta. Senhor, abençoa o trabalho e os projetos desta família. Que haja reconhecimento, estabilidade e portas abertas. Que o esforço seja recompensado e que nunca falte dignidade e sustento neste lar. Pai, sabemos que mudanças estão chegando, situações começam a se transformar, caminhos se reorganizam. Mesmo que ainda não seja visível, algo novo já está a caminho. E essa família em breve perceberá o agir do Senhor. Senhor, enche este lar de luz, afastando qualquer atmosfera pesada. Que quem entrar nesta casa sinta paz, proteção e acolhimento. Que este ambiente seja sempre um lugar de descanso e renovação.
Pai, prepara respostas que vão surpreender esta família. Aquilo que parecia impossível começa a ganhar forma. E enquanto esta oração continua tocando, soluções inesperadas começam a se aproximar. Senhor, agradecemos antes mesmo de ver o milagre completo, porque confiamos que o Senhor já está operando. A gratidão abre caminhos e fortalece a fé para aquilo que ainda está por vir. Pai amado, enquanto esta oração segue em loop neste lar, sabemos que Tua presença permanece agindo. Algo começa a se organizar, portas começam a se alinhar. E a próxima fase de vitória já se aproxima silenciosamente. Senhor, renova agora as forças desta família. Quando o cansaço tentar vencer, que Tua presença levante novamente o ânimo e a esperança. Que cada amanhecer traga nova coragem para continuar caminhando. Pai, do novo de Deus já começa a surgir, mesmo que ainda não seja percebido. Mudanças silenciosas estão acontecendo. E enquanto esta oração continua tocando neste lar, algo começa a se alinhar para uma nova fase de paz. Senhor, acalma agora o coração inquieto. Que toda ansiedade encontre descanso em Ti. Que o medo seja substituído por confiança e que a paz permaneça durante o dia e também durante a noite. Pai amado, respostas estão sendo liberadas. Situações confusas começam a clarear. Caminhos antes fechados começam a se abrir. E em breve, esta família perceberá que nunca esteve sozinha. Senhor, enquanto esta oração toca e esta família dorme, envia Teus anjos para vigiar cada quarto. Que o descanso seja profundo, restaurador e protegido contra qualquer perturbação. Pai, sabemos que muitos milagres acontecem em silêncio. Pequenos ajustes, livramentos invisíveis e oportunidades inesperadas começam a surgir. E esta casa verá frutos que nem imagina. Senhor, agradecemos por cada livramento que nem percebemos, pelas vezes em que o perigo foi afastado sem que soubéssemos. Obrigado por cuidar desta família todos os dias. Pai amado, um novo tempo começa a se aproximar desta família. Portas, oportunidades e reencontros estão sendo preparados. E aquilo que parecia distante começa a chegar. Senhor, que esta casa permaneça debaixo da Tua proteção hoje e sempre. Que nunca falte amor, saúde, união e provisão. Que este lar seja lugar de paz, descanso e alegria constante. Pai, enquanto esta oração continua tocando neste lar, Tua presença permanece agindo sem cessar. Mesmo após o vídeo reiniciar, Tua proteção continua e novas bênçãos começam a chegar silenciosamente. Senhor, fortalece agora a fé desta família, mesmo diante das dificuldades. Que nunca falte confiança em Teu cuidado. Que cada novo dia traga esperança renovada e certeza de que o Senhor está presente. Pai amado, mesmo quando o vídeo terminar e recomeçar, Tua proteção permanece. Enquanto esta oração continua tocando, anjos permanecem guardando este lar. E novas bênçãos já começam a se aproximar. Senhor, prepara desde agora o dia de amanhã. Que boas notícias, oportunidades e encontros de paz aconteçam. Que cada passo desta família seja guiado pela Tua mão. Pai, portas que estavam fechadas começam a se abrir. Situações travadas se destravam. E enquanto esta oração continua em loop neste lar, novos caminhos começam a surgir silenciosamente. Senhor, fortalece o amor e a união nesta casa. Afasta discussões, mal-entendidos e palavras duras. Que o diálogo e o respeito cresçam.
trazendo harmonia entre todos. Pai amado, algo bom já está a caminho desta família. Mesmo que ainda não seja visível, o Senhor já está preparando respostas. E em breve este lar perceberá mudanças chegando. Senhor, agradecemos por esta oração que permanece tocando neste lar. Agradecemos por cada cuidado, cada livramento e cada provisão que o Senhor concede todos os dias. Pai, abençoa também cada pessoa que compartilha esta oração e ajuda esta mensagem a chegar a novos lares. Que nossa família de oração cresça e alcance quem precisa, porque alguém agora precisa ouvir esta oração. Senhor, que tua proteção permaneça nesta casa agora e sempre. Que esta oração continue limpando, fortalecendo e abençoando este lar enquanto o vídeo reinicia novamente. Pai amado, enquanto esta oração recomeça, tua presença continua agindo sem interrupção. A proteção permanece, a paz continua descendo sobre este lar. E algo novo começa a acontecer outra vez, a partir deste momento.